Boa noite, amados. E aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Lembrando que hoje a Pro vai fazer diferente. A Pro não vai passar atividade, porque a Pro compreende que vocês estão num momento assim diferenciado. Nós estamos enfrentando aí uma segunda onda da Covid-19 e a gente sabe que muitos de vocês permanecem trabalhando, permanecem naquela rotina pesada. Então, no intuito de tornar esse período de estudo em que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, né, de perdas, né, e de limite do nosso cansaço físico, mental, emocional, é que a Pro vai tranquilizar mais. A Pro não vai passar atividade toda semana, pelo menos enquanto durar essa onda que a gente está vivenciando aí. A Pro vai voltar àquela metodologia do segundo semestre do ano passado. A Pro vai dar aula normal esta semana, aí semana que vem é que a Pro vai aplicar exercício de fixação, tá bom? Principalmente de biologia, que é só teoria, né? Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do reino animal. Reino animal. O reino animal, também conhecido como Animalia ou Metazoa, conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos, em mais de 30 classificações. São encontrados tanto em ambiente aquático como em ambiente terrestre. E a dieta dos animais são variadas, tá? Existem animais herbívoros que se alimentam apenas de fontes vegetais, como sementes, folhas, raízes, frutos. Os carnívoros, que se alimentam da carne de outros animais. Ainda existem os onívoros, como nós, por exemplo, que nos alimentamos dessas duas fontes, vegetal e animal. Existem os animais parasitas, que habitam o corpo de outros animais para poder se alimentar, para poder sobreviver, como as pragas, o piolho, a pulga, o carrapato, certo? E existem ainda os parasitas internos, como os vermes, por exemplo. E existem até animais saprófagos, que são aqueles que se alimentam de cadáveres de plantas e animais. E outros animais. Características gerais. Primeiro, todos os animais são eucariontes, ou seja, suas células possuem núcleo organizado. Todos os animais são heterótrofos. Por quê? Porque eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles buscam seu alimento no meio, ao seu redor. São pluricelulares, ou seja, seu corpo é formado por mais de uma célula, por várias e inúmeras células. São aeróbicos, isto é, necessitam do oxigênio livre no ar para poder respirar e produzir energia. Corpo possui simetria bilateral. Cada secção divide o corpo em duas metades iguais e complementares. Possuem tecidos, órgãos, com exceção de alguns organismos animais mais simples, como vocês irão ver adiante. Aí vocês têm aqui o esboço de uma célula animal. Veja que essa célula animal possui membrana, possui citoplasma, né? Toda essa região interna aí em azul. E distribuída no interior do citoplasma estão essas organelas, tá, pessoal? Essas bolsas, esses seres dentro, certo? Da célula animal são chamadas organelas. Existem para executar a função da célula. Vocês estudaram isso em citologia, no primeiro módulo. E possuem um núcleo organizado, separando o material genético que está dentro dele do resto da célula, tá? Por isso que eles são eucariontes. Olha aqui mostrando que eles possuem simetria bilateral, certo? Ao passar secções, você divide
o corpo desses animais em duas metades, tá? Em duas metades. Aqui são em várias. Aqui tem vários pedaços iguais, certo? O reino animal é dividido basicamente em dois grupos. Os animais invertebrados, que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, que são animais que durante a sua formação, durante a sua construção, eles não formaram ossos, nem coluna vertebral, nem crânio, certo? Ao contrário dos vertebrados, cujo corpo é constituído por ossos, coluna vertebral e crânio, certo? Tem algumas exceções e vocês vão ver quando a gente estudar lá, quando a gente já estiver em animais vertebrados. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos animais invertebrados, são aqueles animais cuja formação não houve formação de ossos, tá? Nem de coluna vertebral, nem de crânio. São representados por inúmeros filos, com características bem diferentes, mas todos são pluricelulares, isto é, formados por várias células. São 8 os filos de animais invertebrados. Você tem os poríferos, os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos, os moluscos, os anelídeos, equinodermos e artrópodes. Isso mesmo, amados, são muitos. Por isso que nós não vamos estudar todos hoje, tá bom? Nós não vamos estudar todos esses filos de animais invertebrados hoje. Mesmo porque os artrópodes, por exemplo, é o maior de todos. Então, vamos com calma, né? Que a gente chega lá. Hoje nós vamos estudar os 4 primeiros aí. Vamos estudar os poríferos, os quinidários, os platelmintos e os nematelmintos. Nós temos aqui, ó, os poríferos. Os poríferos, que são considerados os grupos de animais mais primitivos na ordem de evolução. Isso porque eles são seres de vida séssil, eles vivem assim, ó, com sua base fixa nas profundezas aquáticas, tá? Eles vivem num ambiente aquático, tanto de água doce quanto de água salgada. Ou seja, tanto em rios como em mares, certo? E o seu corpo possui simetria radial, mas existem exceções de poríferos que nem simetria possui corporal. Mas nesse caso desse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, ele possui. Os poríferos, além deles possuem essas características anteriores, são seres considerados seres filtradores. Por quê? Porque o corpo deles é todo repleto de poros, e esses poros inalam, são chamados de polos inalantes, porque eles inalam a água do meio ao seu redor, e essa água vem contendo substâncias ricas em nutrientes, micronutrientes, necessários para a sobrevivência desses seres, desses organismos. Então, quando essa água, misturada com o alimento, entra no corpo das esponjas, elas filtram, elas retiram o alimento dessa água que entra e depois elimina essa água novamente no meio, tá? É porque, olhando assim, aqui é uma foto real de uma colônia de esponjas. Não dá para você identificar claramente, mas todo o corpo dela aqui, ó, é repleto por poros. A água entra por esses polos inalantes e sai por essa saída, esse orifício principal que tem aqui, ó, que é o ósculo. Olha aqui a anatomia geral de uma esponja. Você tem essa parte amarela aqui, ó, é o revestimento do corpo da esponja, tá? É a camada epidérmica, certo? Rico em células aqui, ó, células epidérmicas, tá? De revestimento do corpo da esponja. Mas adentrando pelos poros, que são esses canais aqui, ó, os poros inalantes por onde entra a água, contendo os micronutrientes,
eles já atravessam através das células que estão presentes nesses canais, que são os porócitos. Esses porócitos aqui, tá? Então, eles garantem que a água vai entrar, vai para o interior do corpo da esponja, certo? E ao entrar contendo o alimento, esse alimento é logo capturado por esses amebócitos aqui, ó. Esse amebócito captura o alimento que está contido na água e o conduz para os coanócitos, que são eles que vão realizar a digestão intracelular, porque esses animais não possuem órgãos nem tecidos. Então, eles não possuem uma boca, uma faringe, um estômago, um esôfago, um intestino, eles não possuem órgãos. O que realiza a digestão do alimento no interior desses organismos são essas células aqui, ó, os coanócitos, tá? Uma vez que a água entra, que ela é filtrada, ou seja, retirado o alimento dela, a água é eliminada, retorna para o meio através dessa cavidade aqui central, através desse orifício. Você tem a cavidade, o átrio, por onde a água entra, e ele sai por esse orifício aqui de saída, que é o ósculo. Tá? Ah, e a Projaí esquecendo. Você tem também essas espículas, tá? Essas espículas que funcionam como se fosse um esqueleto interno do corpo da esponja. Claro que não é esqueleto, porque esses seres não formam ossos, são invertebrados, mas são essas espículas que sustentam o corpo da esponja, tá? Vamos falar agora dos quinidários. Os quinidários já são um pouco mais evoluídos do que as esponjas, apesar de que eles vivem também em água doce e salgada. Alguns deles possuem capacidade de se locomover, porque eles possuem 2 estágios de vida: o de locomoção e o estágio séssil, ou seja, fixo. Apresentam uma cavidade digestiva chamada de cavidade gastrovascular. Vocês viram que nas esponjas não existe cavidade gastrovascular. Existe aquele átrio, mas aquele átrio é só passagem da água que entra para ir de volta para ao redor, né, o meio externo à esponja. Aqui não, essa cavidade ela participa da digestão, da transmissão e digestão de alimento no organismo dos quinidários. Lembrando, pessoal, que os quinidários eles também têm outro nome, tá? Eles são chamados de selenterados. A presença de um tipo específico de célula chamada de quinidócidos, ou seja, ainda existe células de digestão intracelular aqui nesses seres vivos aqui, tá? Alguns exemplos são as águas vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Essa da foto aqui que vocês estão vendo é uma hidra. Olha aqui mostrando as 2 formas de vida desses animais, tá? O estágio de pólipo, que é a forma de vida séssil, fixa ali nas profundezas aquáticas, e tem a medusa, tá? Que é uma forma de vida livre. Opa. Aí dá para ver claramente aqui, ó. Dá para ver claramente a presença da cavidade gastrovascular, essa cavidade interna, tá? Onde cai o alimento. A presença desses tentáculos que ajudam na captura do alimento e ser lançado para dentro da cavidade gastrovascular, tá? Aí você tem a mesogleia e a epiderme, que compõem a camada de tecido que reveste o corpo
desses animais. A gastroderme, que é o tecido voltado para a cavidade gastrovascular, certo? Aqui a boca, que é esse orifício. Olha ele aqui também, no pólipo, certo? Vocês têm aqui agora o grupo dos platelmintos. Os platelmintos possuem corpo achatado e podem ser de vida livre ou parasitas, conhecido popularmente como vermes chatos e achatamento dorsoventral do corpo. São exemplos a tênia, a solitária, os esquistossomos e as planárias. Nessa foto aqui, ó, vocês estão vendo uma planária, tá? Ela tem um corpo assim, super achatado mesmo. Mas ele possui órgãos, tá, pessoal? Possui órgãos já, não possui um sistema nervoso completo, possui esses ocelos aqui, que são células sensoriais que captam tudo o que está acontecendo ao seu redor e estão ligados a esses gânglios nervosos aqui que distribuem essa mensagem para todo o corpo da planária, certo? Tem o sistema digestório aqui, ó, a cavidade gastrovascular, a faringe, tá? É isso aí, pessoal. Nós temos agora os nematelmintos. Para terminar a aula de hoje, vamos estudar os nematelmintos, também conhecidos como nematódios. São chamados também de vermes de corpo cilíndrico, contrário do anterior, que são vermes de corpo achatado. Aqui você tem vermes de corpo cilíndrico, tá? E extremidades afiladas. Dá para ver aqui claramente, né? As extremidades afiladas e o corpo cilíndrico. Ao contrário dos platelmintos, que tem um corpo achatado, apresentam um tubo digestório completo. Quando a gente diz que um ser vivo possui sistema digestório completo, amados, a gente está se referindo que ele possui boca e ânus, porta de entrada e porta de saída, tá? Temos como exemplo a lombriga, a filária, o oxiuro e outros vermes mais. Aqui é a anatomia geral de um nematódio, tá? Percebam por que é dito que ele possui sistema digestório completo. Porque ele possui boca e ele possui ânus. Tem essa camada que reveste o corpo, chamada de cutícula. E olha que interessante. O alimento, quando passa pela boca, cai logo nessa placa retrátil cortante, que vai ajudar na digestão do alimento, certo? Possui esse anel nervoso que controla os movimentos de peristaltismo, de passagem do alimento. Você tem a faringe, o intestino e os ovários. Percebam que os nematóides já são bem mais evoluídos do que os anteriores. Repararam? Porque nós estamos estudando na ordem de evolução do reino animal, certo? Isso aí não é por acaso. Então era isso que a prova tinha que passar hoje para vocês. E logo abaixo aí no vídeo a prova vai colocar o material da aula de hoje em PDF, certo? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais, além dessa aula, falando sobre, digamos, esses vermes, certo? Nós vamos estudar um pouquinho sobre as patologias causadas por alguns desses animais aí, tá? Aos seres humanos. Daqui umas 2 semanas, porque semana que vem a gente vai fazer um exercício de fixação dessa aula de hoje, ok? Devagar com a dor, né? Que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tchau e até a próxima.